Olá a todos, somos do Instituto Federal de São Paulo, acadêmicos do curso de Engenharia de Biosistemas. Esse vídeo é fruto de um trabalho para a disciplina de Físico-Química e trata sobre cinética enzimática. Vamos falar agora sobre o que são enzimas. Geralmente são complexos proteicos grandes, variando seu peso molecular entre 12.000 e 1 milhão de unidades de massa atômica. Por serem grandes, podem ser facilmente separados de outros compostos. A principal função de uma enzima é acelerar reações bioquímicas, alterando o nível de energia necessária para que a reação comece a ocorrer. Podemos notar a diferença de energia necessárias olhando o gráfico ao lado. Observando que a energia livre de Gibbs necessária, nesse caso representado no gráfico por ΔG, é menor na presença de complexos enzima-substrato e enzima-produto. As reações podem até ocorrer sem a presença das enzimas, mas levaria muito mais tempo para que fossem possíveis as colisões entre as moléculas nas posições corretas e assim gerados os produtos. À esquerda, vemos a enzima glucose 6-fosfato isomerase, que transforma o destrógeno glicose 6-fosfato em destrógeno frutose 6-fosfato. Vamos ver agora como funcionam as enzimas. No nosso exemplo, para fins didáticos, criamos a enzima hipotética bolase. Essa enzima é grande, frente ao tamanho dos substratos, assim como ocorre nas enzimas reais. As enzimas possuem um sítio ativo, que se encaixa perfeitamente ao substrato-alvo. Em verde temos a molécula-alvo que será modificada pela enzima. Embora muitas pessoas associem a enzima à ideia de apenas quebra de moléculas, elas não somente fazem isso, mas também podem transformar moléculas em outras moléculas modificadas. Para a transformação, o substrato se adere ao sítio ativo da enzima e, ao atingir o nível mínimo de energia, o substrato é transformado em produto. Exemplos de atuação das enzimas estão na síntese do DNA, na digestão e no ciclo de Krebs presente no processo de geração de energia. Existem também nas enzimas outros sítios de ligação, que não são os sítios ativos, são os chamados sítios alostéricos. As enzimas que possuem esse tipo de sítio são chamadas de enzimas alostéricas. No exemplo 1, temos uma enzima alostérica que não está sofrendo ação de nenhum regulador. Nesse caso, o substrato pode se ligar de maneira eficiente à enzima. O substrato C, nesse caso, pode se ligar ao sítio ativo A. Já no segundo exemplo, a enzima está sob o efeito de um regulador. No caso, um regulador D, que ao se conectar à enzima, altera sua conformação, impedindo que o substrato se conecte de forma efetiva na enzima, assim inibindo a reação. Apesar de o exemplo demonstrar uma inibição, podemos ter também reguladores positivos que aceleram a atividade enzimática. Há também a possibilidade de a ligação de um sítio ativo contribuir para a ligação de outros, como no caso das hemácias. Veremos agora, do ponto de vista cinético, as diferenças entre enzimas alostéricas e não alostéricas. No caso de uma enzima não alostérica, observamos no gráfico representado por uma linha vermelha. Notem que no início temos uma reação de primeira ordem, pois quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade,
Já quando atinge a estabilidade, quando todas as enzimas presentes já estão ocupadas com o substrato, torna-se uma reação de ordem zero, pois a concentração do substrato já não altera mais a velocidade da reação que já está estável. Já para o caso de uma enzima alostérica, observado no gráfico pela linha azul, os sítios alostéricos interferem na ação dos sítios ativos, como no caso, por exemplo, da hemoglobina, que sofre uma regulação positiva. Vemos nesse caso, no início da reação, uma reação de segunda ordem, com os sítios ativos alostéricos afetando positivamente o desempenho da enzima, seguidos de uma reação de primeira ordem. A influência de fatores que interferem na velocidade de reação enzimática, como temperatura, pH, que diminuem ou até mesmo desnaturam as enzimas, impossibilitando que as reações ocorram, não será o foco desta videoaula, e sim mostrar os principais tipos de inibição enzimática e como elas ocorrem. Dentre os diversos processos celulares que podem ser interrompidos, inibidos ou ativados em diversas fases do ciclo metabólico, também podem regular as velocidades das reações desses processos. Mesmo que em alguma situação isso possa ser um incômodo quando se pretende realizar um procedimento específico. Se não existisse nas células, poderiam apresentar um crescimento descontrolado, assim como observado nas células cancerosas, assim como amplamente estudado e utilizado pela indústria farmacêutica para a síntese de medicamentos. As inibições que serão abordadas são inibição reversível e irreversível, inibidores competitivos, inibidores incompetitivos e inibição mista. Em um contexto geral, a inibição é a diminuição da atividade enzimática que em certos momentos bloqueiam os sítios ativos das enzimas, ou, dependendo do tipo de enzima, seus sítios alostéricos. As inibições podem ocorrer de forma reversível ou irreversível, dependendo de como ocorre a ligação entre a enzima e o inibidor. Na inibição reversível, o complexo formado é dinâmico e a reação pode ser revertida, ao qual não perderá sua funcionalidade. Quando há uma interação forte entre a enzima e o inibidor, esse complexo inativa a enzima, principalmente quando essa ligação ocorre com metais pesados e venenos. Na inibição competitiva, as concentrações de substratos e inibidores, assim como a afinidade entre eles e a enzima, são dois fatores importantes na inibição, como pode ser visto na animação de nossa enzima hipotética bolase. O inibidor, representado pela figura amarela, se acopla no sítio ativo da enzima, impossibilitando que o substrato, representado pela figura em verde, se ligue à enzima, ocasionando a não produção do produto. Como um exemplo, temos a inibição da glutamina, essa muito importante para o metabolismo, principalmente para os músculos, sendo o inibidor na síntese desse aminoácido não essencial. Uma vez que pode ser sintetizado no nosso organismo, a alanina, por atuar na enzima glutamina sintetase, que no nosso organismo é proveniente da Escherichia coli, na catálise do glutamato. O gráfico demonstra em azul a velocidade da reação sem o inibidor e em laranja com o inibidor. Nos inibidores incompetitivos, o inibidor só se ligará à enzima depois de haver ocorrido a ligação enzima-substrato. Nos inibidores incompetitivos, o inibidor só se ligará à enzima depois de haver ocorrido a ligação enzima-substrato. A representação demonstra que a ligação no sítio alostérico do inibidor depende da ligação do substrato no sítio ativo. Contudo,
Se a concentração do inibidor diminui pela atividade enzimática, a concentração do substrato não terá efeito na velocidade de reação, pois o inibidor será o limitante da velocidade desta reação. A enzima melavonato, na formação do isopentil, quando investigada com a adição de beta-metileno, demonstrou que a velocidade da reação foi constante quando comparada às duas retas. Inibidores mistos são aqueles que apresentam comportamentos cinéticos tanto de inibidores competitivos e inibidores incompetitivos. Um tipo de comportamento muito raro é a inibição especial pelo substrato, podendo ser vista no esquema onde a enzima linha, que está na forma inativa, é convertida lentamente para a enzima ativa, agora disponibilizada para a ação enzimática. Além da inibição competitiva, que ocorre no sítio ativo da enzima, e a inibição incompetitiva, aqui demonstramos o caso especial que ocorre a inibição pelo produto. A ligação do substrato no sítio ativo faz com que o inibidor possa se ligar ao sítio alostérico da enzima, inibindo a formação do produto. Ao contrário do que ocorre na inibição incompetitiva, onde o aumento do substrato não afeta a velocidade da reação, na mista o aumento da concentração do substrato acarretará em um número maior de centros ativos ocupados, aumentando a atividade enzimática da reação. O gráfico mostra a reação entre o NADH e o acetaldeído, que é catalisado pelo fígado e inibida pelo monofosfato de adenosina. Vamos começar falando o que é a cinética enzimática. Vocês têm que entender que toda reação vai depender da concentração do substrato para calcular a velocidade da reação. Teremos então que saber quanto do substrato é consumido para saber quanto do produto será produzido. A velocidade vai depender da quantidade do produto que é formado e da quantidade do substrato que é transformado por unidade de tempo. Isto é, teremos que saber quanto do substrato eu consumo para saber quanto do produto eu vou produzir. A atividade enzimática pode ser medida pela velocidade da reação catalisada, ou seja, a enzima ela é mais ativa ou menos ativa, e isso só será determinado exatamente pela velocidade da reação. Os estudos das velocidades das reações enzimáticas foram desenvolvidos por Leonor Michaelis, que era um enzimologista, e Maud Menten, que era uma pediatra, que desenvolveram o que hoje é conhecido como equação de Michaelis-Menten. Eles se baseiam em um gráfico formado por uma curva hiperbólica. Eles dizem que as enzimas, na sua atividade, têm esse tipo de comportamento. Elas começam com a velocidade alta e terminam com a velocidade constante. Então existe uma velocidade máxima e a metade desta velocidade, quando projetada no eixo x, que é a concentração do substrato, é chamada de Km, a constante de Michaelis-Menten. Quando a enzima tem um comportamento michaeliano, ou seja, quando a sua velocidade tem um comportamento de curva hiperbólica, nós temos que a grandeza de cinética de ordem zero, ou seja, a velocidade permanece constante. E a outra chamada cinética de primeira ordem, que é a cinética que mostra o aumento da velocidade, a alteração no seu comportamento. Quando a enzima atinge a cinética de ordem zero, é porque ela atingiu a velocidade máxima e não haverá alteração desta velocidade em relação ao tempo. Já quando a enzima tem cinética de primeira ordem, esta enzima está sofrendo alteração na sua velocidade, tentando atingir a sua velocidade máxima, comportando-se conforme a curva hiperbólica. A cinética enzimática vai depender de dois fatores. O primeiro é o poder catalítico da enzima, e o segundo é a afinidade da enzima pelo substrato, que é o Km. O poder catalítico da enzima é a capacidade da enzima
tem de transformar o substrato ligado ao complexo, enzima-substrato, em um produto por unidade de tempo. Em outras palavras, é a capacidade que ela tem de se renovar. Então, a enzima ligada ao substrato forma o complexo enzima-substrato, liberando o novo produto e enzima. Essa enzima liberada, ela retorna ao início do ciclo. Quanto maior o número de renovações, maior será o seu poder catalítico. Quanto mais rápido ela volta ao início do ciclo, mais produto ela poderá formar. Tem muita enzima que permanece muito tempo no complexo enzima-substrato, diminuindo o poder de renovação, denominado enzima de baixo poder catalítico. Ao contrário, ela é altamente renovável, com alto poder catalítico e, por sua vez, possui a velocidade máxima da reação. Outra coisa que afeta a cinética enzimática é o Km, que é determinada pela metade da velocidade máxima. Podemos ter uma enzima com baixo Km e uma enzima com alto Km. Mas o que isso quer dizer? Quanto menor for o Km, maior será a afinidade dessa enzima com o substrato. Mais rápido ela atinge a velocidade máxima, ou seja, ela precisa de baixa concentração de substrato para atingir a velocidade máxima. Quanto maior for o Km, menor será a afinidade com o substrato. Ela vai necessitar de maior concentração do substrato para atingir a velocidade máxima da reação. Diferentes enzimas podem ser estudadas através dos parâmetros cinéticos, como a constante catalítica, que representa o número de moléculas convertidas em produtos por uma enzima saturada com o substrato. E também temos a constante de Michaelis-Menten, que define a afinidade enzimática. É importante ressaltar que, se for analisada separadamente, a constante catalítica e o constante de Michaelis não são capazes de predizer a eficiência cinética. Por isso é muito importante analisá-las através da relação constante catalítica dividido pela constante de Michaelis-Menten das reações. Isso pode ser definido como constante de especificidade. Neste caso, a lei da velocidade é definida pela constante catalítica, constante de Michaelis, enzimas e os substratos. Aqui temos uma tabela onde se encontra a constante catalítica, constante de Michaelis e a eficiência catalítica, definida pela relação constante catalítica sobre constante de Michaelis. Os valores próximos a 10 a oitava, a 10 a nona, mols menos 1 por segundo menos 1, são os que estão próximos da perfeição catalítica. Mais para frente iremos saber o porquê. Aqui temos que a constante catalítica sobre constante de Michaelis-Menten pode ser escrita através dessa relação constante catalítica K2 mais constante catalítica sobre K1, expandindo a constante de Michaelis. Passamos o K1 para lá multiplicando, e se o K1 for maior que essa relação e o K2 for muito menor que a constante catalítica, desprezamos o valor de K2, estabelecendo assim o seguinte, que a eficiência enzimática é constante catalítica sobre a constante catalítica vezes o K1, que é aproximadamente igual ao K1. Lembrando somente que a catálise depende apenas das enzimas encontrarem seu substrato. E sempre que isso ocorre, acontece a formação de um produto.
Bom, pessoal, a nossa videoaula está terminando por aqui. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima!